Olá, meus amigos. Vamos para a segunda etapa desse trabalho, analisando um pouco mais agora a questão da relação com o adolescente, ou seja, o acompanhamento profissional. O adolescente tem direito à consulta com o profissional. A legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dão a ele autonomia para que ele procure um profissional, independente de estar ou não com algum responsável ao seu lado. Desse modo, o que é importante desde já é que, se você vai fazer o exame físico de um adolescente desacompanhado, você deve ter uma outra pessoa participando, seja uma secretária, uma pessoa do serviço técnico, uma enfermeira, alguma pessoa que seja neutra nesse eixo do processo, mas que entra com você na sala no momento de fazer o exame físico. A segunda questão também importante é que a identificação do adolescente deve ser feita pelo profissional. Aliás, eu acho que isso é uma regra que deveria ser universal para todas as especialidades em qualquer serviço de saúde: nome, idade, naturalidade. No caso do adolescente, é muito importante saber a composição familiar, o seu grau de escolaridade e quais são as atividades mais comuns. Se ele é apenas estudante, se ele trabalha. Com isso, você tem um perfil bem resumido, mas que permite a identificação do paciente. É bom anotar algum dado, por exemplo, se ele tem um número de telefone, se ele tem um e-mail, coisas desse tipo. E é claro que também o endereço pode, em muitos casos, ser interessante que você registre. Uma orientação importantíssima é que, na abordagem do adolescente, você não tenha nenhum escrúpulo de perguntar, buscar a informação que você precisa. O adolescente não é uma pessoa fácil, não é um paciente fácil, a não ser que você trate de igual para igual. Isso não significa que você tem que falar o idioma, as gírias, de maneira que pareça que você é realmente igual. Não, você fala de igual para igual, mas ao seu modo. Você não precisa perder a sua identidade, mas você não deve demonstrar que você está inseguro, que você está rodeando para perguntar alguma coisa. Não, se você precisa saber, vá direto ao ponto. Não justifique que você está perguntando por um motivo, por outro. Não, você pergunta e ele responde. Se você lida com naturalidade, se o adolescente é uma pessoa que você quer cuidar, que você tem vocação para trabalhar com ele, trate de igual para igual, com naturalidade, com sinceridade. Em certos casos, se você percebe que, mesmo abordando dessa forma direta, de igual para igual, o paciente continua assim, fechado, você pode passar para ele que ele, como paciente, tem direito ao sigilo profissional. Então, tudo o que ele conversar com você, você não pode, por uma questão de compromisso, de juramento médico, você não pode comentar com ninguém. Com raras exceções, por exemplo, quando tem algum problema grave e que isso implica em risco de morte para ele ou para alguma outra pessoa. É claro que tem alguns outros desdobramentos disso. Por exemplo, uma garota grávida que está escondendo a gravidez dos seus pais, ela está em risco. A gravidez dela já é uma gravidez de risco por ser adolescente. Então, é necessário que você combine com ela uma forma de trazer os pais, se for o caso, para que eles sejam comunicados. E que, se
isso não acontecer, você vai ter que dar andamento numa convocação para que eles compareçam ao seu trabalho, para que essa situação seja informada e esclarecida. Mas, em geral, quando você trata o adolescente com esse acolhimento, em que você lida com naturalidade, com proximidade, ele corresponde muito tranquilamente e se instala um clima de confiança no profissional. Mas também é importante que você informe a ele, se ele estiver acompanhado, ok, você informa que vai ter ocasiões em que você vai conversar com apenas ele e em outras apenas com a pessoa que está acompanhando. Se ele estiver sozinho, dependendo do fluxo das informações, você pode trabalhar apenas com ele. Mas em muitos casos é recomendável que você solicite o comparecimento, então, através dele mesmo. Você fala, olha, eu gostaria de conversar com mais alguém da sua família. Ele, a essa altura, já te informou se tem pai, se tem mãe, com quem que ele vive. E aí você fala, eu gostaria de ter também a presença deles para conversar um pouco. E aí você acrescenta, eu vou conversar só com você num horário e com essa pessoa sozinha num outro horário. E depois nós conversamos em conjunto. Entrando mais propriamente na colheita de material, tem um roteiro que se aplica à consulta do adolescente, que envolve você se informar a respeito da rotina diária, alimentação, atividade física, sono, esportes, artes, religião. Alimentação, atividade física, sono, hábitos, isso envolve a frequência à escola ou alguma outra atividade rotineira, isso é parte obrigatória da anamnese. Agora, atividades artística, esporte ou religiosa é complemento. Se tiver alguma coisa ou se você estiver sentindo uma pobreza do relato, então você pode sondar se tem alguma atividade nesses 3 campos. Essas informações são muito objetivas, mas tem um outro conjunto de informações que requer a investigação por parte do profissional. E elas são as seguintes: uso de fumo, álcool ou outras drogas, projeto de vida e seus planos, a figura com quem se identifica e serve de modelo, e se tem atividade sexual. Vamos conversar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Por exemplo, você pode perguntar assim, você já teve contato com cigarro, com bebida ou com alguma outra droga? É impressionante como que as respostas variam. Num atendimento, aula de pediatria, no Centro de Formação Tucumã, que nós tínhamos aí uma turma de 6 a 8 alunos participando da consulta, a garota não teve dúvida de assumir que já tinha usado maconha e não tinha sido apenas uma única vez. Isso é muito importante para que a gente vá formando o quadro de maturidade ou de imaturidade do adolescente. A segunda questão é sobre o projeto de vida. Quais são os seus planos para o futuro? E esses planos ou esse projeto pode ser mais ou menos realista, mais ou menos fantasioso, utópico. E pela resposta, você já pode avaliar um pouco, porque uma proposta, um projeto de ser um profissional de uma determinada área que envolve muito estudo, formação universitária, de uma pessoa que não tem agora uma atitude de comprometimento com a escola, com o rendimento dos seus estudos, ela provavelmente está sonhando, está blefando e criando uma fantasia que a desconecta da sua própria realidade. Mas
A próxima pergunta pode ajudar um pouco mais a saber sobre isso. É quando você pergunta para ela: você tem uma figura que serve de exemplo para você, que você acha que pode ser um modelo para você, para sua vida? E essa resposta pode trazer uma surpresa, porque às vezes ainda é muito assim fraca, muito falha. Tem impressão que atualmente é muita gente querendo ser youtuber e coisas do gênero. Mas quero ser como o meu tio, porque ele é advogado, ele é bem-sucedido, ele serve de apoio para os pais e etc. Você vê que tem um pouco mais de sensatez e tem um fundamento. Se anterior, por exemplo, uma garota disse que queria ser juíza, que é uma coisa muito interessante, né? De 14 anos, 15, já com esse objetivo bem delineado, mas era o caso, ela tinha uma tia que era a advogada e que preenchia a referência como modelo para ela. Então, as coisas tinham uma certa conciliação. E isso também já você vai acumulando informações para saber depois qual a devolução que você vai dar para esse adolescente. E por fim, a quarta pergunta e última que você precisa fazer é: você já teve alguma experiência sexual? Dependendo da resposta, você pode complementar. E essa pessoa, você tem atividade sexual frequente? É muito recomendável que você pergunte como é que está a proteção, quais são os recursos usados para a prevenção de gravidez e de doença sexual transmissível. Você já colhe essa informação de uma vez. É muito interessante que a saúde do adolescente, você tem poucos transtornos para você administrar, entretanto você tem uma quantidade grande de nuances, de variações na intensidade desses quadros, e eles podem ser muito graves, como eu disse no primeiro vídeo, com consequências, sequelas e inclusive óbito. A depressão de um adolescente, por exemplo, é um problema sério, porque é frequente que você tenha dificuldade para ajudá-lo, que ele seja refratário, seja impermeável, ele recuse ajuda e o problema tende a se agravar. Então, a gente tem que estar minimamente preparado para fazer a devolução para o paciente depois que você faz o exame físico, faz o diagnóstico. Se tiver alguma outra conduta a ser tomada, algum exame clínico, algum exame laboratorial, que você toma essa iniciativa, mas ao final você tem que fazer uma devolução, e ela envolve esse conhecimento da adolescência, de saúde, do contexto familiar e social que esse adolescente está imerso. Então, dependendo do que você coletou, você tem um comentário, uma orientação, que é preciso ter muito tato, que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Eu mesmo cometi os meus erros, as minhas falhas, porque às vezes o adolescente pega a gente de surpresa para falar uma coisa assim grave, e que ele passou, ele vivenciou aquilo. Uma garota me perguntou como é que ela fazia para saber se estava grávida, porque ela não sabia se durante a relação o rapaz tinha usado preservativo ou não. Como eu também estava imaturo, eu me espantei. Na verdade, ela estava perguntando que era uma amiga dela que queria saber. Falei com ela, mas puxa vida, ela transou com o rapaz e não sabe? É uma coisa que a gente deve evitar, é você se espantar, é você ficar
perplexo, porque fazem coisas que são realmente surpreendentes, mas que a gente tem que lidar com naturalidade e devolver uma orientação com serenidade. É recomendável que você tenha uma postura compreensiva, acolhedora, mas que você não deixe de dar a sua orientação e de advertir quanto aos riscos desse ou daquele comportamento. Em relação à questão sexual, varia muito a tábua de valores dos adolescentes. Alguns chegam com muita reserva, com muita insegurança, com medo, por isso que é muito recomendável que você faça as perguntas e, num primeiro contato, às vezes você não colhe muitas informações, mas se você não pressiona, aumenta a possibilidade de que esse adolescente retorne e venha com mais abertura. Uma paciente se consultou comigo várias vezes até que, por fim, ela me contou que estava tendo relacionamento com um professor da escola. É uma questão muito séria que ela falou confidencialmente. Você está preso ao sigilo, não é nada que você precise tomar uma medida, a não ser orientá-la quanto à prevenção, proteção em relação ao sexo, mas também que ela está se submetendo a um relacionamento desigual. E isso por si só pode lhe trazer muitas frustrações, um risco enorme que ela corre, porque essa desigualdade tende a trazer problemas que ela ainda não está preparada para administrá-los. Essas situações eu estou descrevendo de casos, de experiências, porque eu tive que aprender muito através desses pacientes. Uma menina, por exemplo, de 13 anos, que foi sozinha, toda produzida, né, maquiada, bem vestida, assim, muito desenvolta. E quando eu perguntei para ela a questão da atividade sexual, ela me disse assim: doutor, por incrível que pareça, eu ainda sou virgem. Ela está dizendo dos valores, do ambiente que ela vive e que para ela a experiência sexual já está passando de hora. Então isso cabe também uma orientação no sentido de que ela tenha cuidado consigo mesmo. Eu acho que esse é um grande argumento, um grande princípio de quem vai trabalhar mais com adolescentes. Tenha cuidado com você mesmo. Não se lance assim apressadamente nas experimentações. Cautela, prudência, espere. Mas a gente vive um clima social que impulsiona as pessoas, a mídia, a internet, é assim um clamor para que as pessoas desfrutem a vida e aí elas acabam, em muitos casos, tendo uma gravidez indesejada, um companheiro que não tem maturidade nenhuma também. São dois adolescentes imaturos brincando de papai e mamãe de uma forma inconsequente. Isso é claro que faz parte, em geral, de famílias que ou não têm uma boa estrutura ou que não têm habilidade para lidar com o adolescente e para educá-los. Porque, na verdade, a educação de um adolescente começa na gestação, vai se consolidando enquanto criança. Por um lado, com afeto, pelo outro, a disciplina. Um lado, você ama, você acolhe, o outro, você coloca limites e ensina que a vida é um constante exercício de limitações, de deveres, de obrigações, de cumprir horários.
de ter compromisso com os outros no seu trabalho, na sua profissão. Se esse adolescente hoje está assim, perdido, sonhador e irresponsável, é porque ele não foi treinado para adquirir esse senso de dever, de disciplina, de responsabilidade. Mas não basta ser responsável, é preciso que seja de uma forma afetuosa. Isso é que faz com que a pessoa se torne capaz de viver as suas experiências com motivação. Foi essa afetividade que lhe foi oferecida que ele transforma em motivação para o seu trabalho, para a sua vida, para as suas relações, para a sua família e para, claro, a sua atuação na sua cidade, na sua comunidade. Eu pego aquela frase de uma canção que fez sucesso há uns 20 anos, talvez um pouquinho mais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Eu digo assim, é preciso amar as pessoas com certeza que haverá o amanhã. Porque nós, querendo ou não, vamos levar para frente, primeiramente dentro de nós mesmos, aquelas experiências que nós vivemos. Ninguém chega num ponto em que você pega a borracha e desmancha tudo que viveu, tudo que foi ruim, tudo que foi desagradável, que foi infeliz, e começa zero bala. Não. O que a gente pode, na melhor das hipóteses, fazer é pegar essas experiências e transformá-las, fazer uma alquimia e convertê-las em, por exemplo, objeto de trabalho, em alguma coisa que você se dedica para que não aconteça com outras pessoas também. Mas você querer se desconectar disso, você não consegue fazer, porque isso é parte de você. Como é que você vai se desvencilhar? Por isso que as pessoas buscam uma psicoterapia, que é encontrar a sua própria maneira de processar isso e elaborar uma compreensão mais saudável. Ou então você busca uma compreensão no conhecimento ou na religião que te ajude, que te capacite a mudar a compreensão a respeito dessas coisas. Por isso que o nosso trabalho com o adolescente é muito no sentido de prevenir, é de orientar, mas é preciso orientar de uma forma tranquila, amena, que você adverte, mas assim, com cuidado, para você não chocar, para você não afastar o paciente, porque é muito difícil um adolescente buscar cuidado médico, cuidado profissional. Então, se ele chega aqui, a gente tem que também ter tato para não expulsá-lo com as nossas críticas, com as nossas crenças, os nossos valores. É preciso ter calma, criar primeiro o vínculo, ele volta mais uma vez, volta outra, e vai te trazendo as questões, a sua vida, como é que está indo na escola, como é que está indo em relacionamentos, e aí vai criando o vínculo para que você possa fazer alguma orientação mais categórica, até drástica. Pode chegar num ponto que você tenha que dizer, olha, nesse caminho que você está seguindo, é muito provável que você tenha algum transtorno, tenha alguma consequência, porque muitas outras pessoas que seguiram por esse curso se deram mal. Convém que você reflita, que você analise. Teve um período aí em Rio Branco que eu fui voluntariamente fazer trabalho nos abrigos de adolescentes infratores. E foi também uma experiência muito densa, embora o interesse deles pelo meu trabalho era assim, uma lasquinha, porque eu ia no horário que tinha a televisão ligada, eles estavam assistindo filmes, assistindo a TV, ou tinha algum treinamento esportivo. Então,
o que sobrava para mim, eu tinha que aproveitar com muito entusiasmo os poucos ou eventualmente alguma reunião do grupo que eu conseguia fazer com eles. Dependia muito da direção da instituição me acolher. E isso, como vocês sabem, em tudo que existe tem as variações individuais. Tem os diretores que ficavam muito entusiasmados e tinha aqueles que simplesmente me ignoravam. Em relação aos pais, eu sempre digo que é preferível mais energia do que permissividade. Se tiver que escolher entre pais permissivos e pais enérgicos, fique com os enérgicos, porque, em geral, esses filhos vão se ressentir da falta de carinho, da falta de compreensão, de afeto, mas vão ter firmeza na vida. Vão conseguir, muitas vezes, suprir ou encontrar uma motivação na sua trajetória para fazer aquela conversão que eu disse. Não teve afeto? Vai fazer com que as pessoas se sensibilizem para essa questão. Eu uso muito a abordagem chamada amor exigente, trabalho que surgiu nos Estados Unidos e que o eixo dele é: se o adolescente não está na escola, ele tem que trabalhar. Se ele está na escola, ele tem que ser assíduo e tem que render, ele tem que produzir, ele tem que avançar na sua escolaridade. Não é lazer. Escola pode ter alguma coisa de lazer, um esporte, pode ter natação, pode ter futebol, vôlei, etc. Mas tem que ter estudo e tem que ter rendimento. O amor exigente orienta, por exemplo, se o adolescente não quer estudar, sai da escola e começa a ficar vagabundando por aí, é hora de tomar medidas mais radicais. Se o adolescente está envolvido com droga mais pesada, é indispensável que as medidas sejam tomadas com firmeza, realmente com força, para que consiga constranger o adolescente, porque ele não pode viver ocioso e com dinheiro para consumir drogas, ele vai entrar na delinquência facilmente. Então, algumas medidas, por exemplo, são que ele tem que ter horário para chegar em casa. Se ele não chegar, ele não entra. E, a partir de um certo ponto, começar a transferir para ele as obrigações de se cuidar. Ele tem que cuidar da sua própria roupa, cuidar da sua alimentação. Essas medidas precisam ser tomadas, ainda que seja de uma forma tranquila, de uma forma até amorosa, mas com o peso que requer. Em muitas cidades existem grupos do amor exigente, porque a filosofia do amor exigente é que haja o grupo, as pessoas se deem apoio umas às outras para que os pais tenham força para tomar as atitudes necessárias. Eu considero também que é muito relevante que o profissional proponha e demonstre toda a expectativa dele de que o paciente marque o retorno. Ele não pode sair da sua sala, do seu consultório, na dúvida se é para voltar, se não é, a não ser quando chega num ponto de acompanhamento em que, de alguma forma, o quadro se estabilizou com uma boa resposta e já tem algum tempo, pode-se até pensar, propor para o paciente uma interrupção ou um intervalo mais longo para o retorno. Alguns profissionais acham que essa iniciativa é exclusiva do paciente, que o profissional não deve sugerir a alta para o paciente. É uma escolha sua, você vai decidir. Eu tenho preferência por deixar o paciente à vontade para continuar fazendo
as consultas enquanto ele achar necessário. Vocês veem que a consulta é simples, é relativamente fácil, é objetiva, mas a conduta do profissional exige um certo amadurecimento. É claro que tem muita coisa para se estudar, para se ler. Caminhando para as conclusões, eu gostaria de dizer o seguinte, que o trabalho no saúde do adolescente, na ebiatria, me parece um trabalho extraordinário, de um valor incrível, mas é preciso sair do convencional. É preciso trabalhar. Claro que você vai trabalhar com o atendimento individual, mas você tem que se preparar e treinar para fazer trabalho de grupo com os adolescentes. Você tem a opção de se juntar com outros profissionais, é uma prática comum em quem trabalha com adolescente. Junte, por exemplo, com um psicólogo, um ginecologista, até mesmo um clínico, um pediatra. Forme um pequeno grupo de profissionais e tenha um horário semanal para trabalhar com os adolescentes. Do contrário, se você tem mais traquejo, tem mais desenvoltura, faça sozinho esse grupo e dê assistência para eles. E o que é o grupo de adolescentes? É você reunir a turma para fazer o que eles quiserem. Pode ser contar histórias, pode ser discutir assuntos diversos que cada um leva. Cada encontro é preenchido com alguém que vai fazer uma apresentação, e isso pode ser muito, muito variado. Também você tem que se preparar para fazer trabalhos em escolas, porque se você ficar fechado no seu atendimento, seja no nível de consultório particular ou do centro de saúde, você não vai ter demanda. Os adolescentes não procuram serviço de saúde porque, regra geral, os médicos não sabem como lidar com adolescentes. Eles só vão quando tem alguma doença orgânica, e vocês sabem que é raro, porque o adolescente está num turbilhão psicológico e tende a adoecer nesse nível, ou seja, no emocional, no psicoafetivo. Entretanto, é uma riqueza enorme você lidar com adolescentes que trazem as suas dificuldades, as suas angústias, as suas frustrações e os seus conflitos. É de um potencial humano simplesmente imenso e que enriquece muito a sua própria vida, o seu olhar sobre o mundo, sobre o ser humano, te dá muito material para a sua vivência familiar e, consequentemente, para lidar com os seus próprios filhos. Eu trouxe aqui uma bibliografia muito resumida. Tem uma publicação do Ministério da Saúde muito boa, me foi muito útil no começo dos meus estudos e eu considero que é um trabalho notável. O meu livro Adolescente, Adolescente está disponível aí na biblioteca da UFAC. Eu posso, inclusive, aproveitar a onda e disponibilizar mais alguns exemplares em breve para os alunos interessados. Quero agradecer mais uma vez a professora Melissa Chaves pelo convite e me coloco à disposição para qualquer eventualidade relacionada a esses vídeos em particular. Um abraço e até breve, se Deus quiser.